Uma grande reação popular, principalmente por parte das mulheres, uma manifestação que houve na Avenida Paulista no último domingo, deu a sinalização para este Congresso espúrio, ultraconservador e criminoso de que a população não concorda com a PL anti-aborto. E aí vemos que houve um recuo. Entretanto, para que este recuo ocorra, é preciso que a gente mostre, para quem ainda não entendeu o absurdo desta PL, do que se trata se ela vigorasse ou se ainda ela vier a vigorar. Mas também para responsabilizar as pessoas que elegem gente como essas que estão aí no Congresso, para que elas saibam exatamente a extensão do mal que estão praticando no Brasil. Porque se elas elegem, se o Congresso assim funciona, a responsabilidade não é só dos políticos, mas sim de quem apoia esses políticos. É isso que estaremos hoje na nossa Rapidinha das Notícias, do dia 18 de junho de 2024. E nós vamos pedir a você que, se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Visão Brasil. Para você que se inscreveu e tem se inscrito, os nossos agradecimentos pelo apoio que dá ao nosso modesto trabalho. E você pode também nos ajudar, fazendo com que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas, comentando, compartilhando, dando seu like e todo este processo que você já conhece por demais para fazer com que haja adesão às nossas produções, para que haja engajamento. Vamos então agora para as notícias que estão dando a sustentação para a nossa fala de hoje. Vamos lá? Então, a título de esclarecimento, o porquê se deve lutar contra este absurdo da PL do antiaborto, na feição que aí está apresentada ao Congresso. Por causa disso, olha aqui, na Coluna Brasil, de 18 de junho de 2024, às 11 horas e 4 minutos, há pouquinho, portanto, a publicação de Laura Braga. Agressões sexuais foram a maior violência contra meninas de 10 a 14 anos. Dados foram apontados pelo Atlas da Violência, divulgado nesta terça-feira, 18 de junho, e se referem a 2022, portanto, altamente recente. Conforme o Atlas da Violência, divulgado nesta terça-feira, as agressões sexuais foram o maior tipo de violência registrada contra meninas de 10 a 14 anos no Brasil em 2022. De acordo com o levantamento, o tipo de agressão representa quase a metade, 49,6% dos casos de violência contra meninas nesta faixa etária. Acompanhando esta observação, ou esta constatação, nós temos aqui do Guilherme Amado, também de hoje, 18 de junho de 2024, às 2 horas da manhã, na coluna do Guilherme Amado, mas a coluna é assinada pela Bruna Lima. Temos aqui, no Metrópolis ainda, PL do aborto, 25 mil meninas de até 14 anos são mães anualmente. Cerca de 25 mil meninas de 14 anos são mães anualmente no Brasil, segundo o levantamento Aborto no Brasil. Você sabe o que é isto? O que é obrigar uma menina de 14 anos a ser mãe após um estupro, após uma violência, após um abuso, após um assédio que se dá comumente dentro de casa, feito por pais, irmãos, avós, tios, ou então aquele vizinho que tem algum poder de opressão ou de ameaça sobre as famílias, sobre a menina, sobre a mãe da menina, ou o que seja? Pois é, cerca de 25 mil meninas de 14 anos são mães anualmente no Brasil, segundo o levantamento Aborto no Brasil do Instituto Asmina, divulgado em 2023. De acordo com o Código Penal Brasileiro, toda e qualquer conjunção carnal com menor de 14 anos é considerada estupro de vulnerável. Para quem fez comentários irritados, indignados contra o que falamos aqui recentemente, no dia em que a PL estaria para ser votada, então que vejam essas notícias e esses dados estarrecedores. Esses abusos são cometidos contra pessoas, contra meninas que não têm a menor noção do que pode estar acontecendo, pela falta de educação sexual, pela falta de informação sexual dentro da própria família, e principalmente das famílias mais pobres, comumente famílias pretas ou muito pardas, quer dizer, estão próximas da condição de pessoas pretas, elas comumente sofrem este tipo de violência interna, muitas vezes já internalizada, ou seja, tida como natural dentro da família. E essas meninas não têm a menor noção do que está acontecendo. Se elas tivessem, obrigatoriamente, de ter esse filho, o que ocorreria? Elas, além de terem sofrido o problema gravíssimo de uma violência que só mais tarde, quando pudesse ter consciência do que lhe ocorreu, causaria enorme trauma, enormes problemas psicológicos e emocionais, além de tudo, teria que estar cuidando de um filho que ela, muitas vezes, não tem a menor condição de cuidar, porque sabemos que nas populações pobres e vulneráveis temos o problema da alimentação, temos o problema da renda mensal, que praticamente inexiste, estando abaixo, muitas vezes, de 1/3 do salário mínimo quando ocorre. Então, como cuidar de uma criança de forma decente? Aliás, todo mundo se preocupa com o feto, mas não se preocupa com a vida que já está posta, com a vida que já está em encaminhamento, que está em crescimento, em desenvolvimento para a vida adulta. E aí, essa defesa da PL é absolutamente absurda. O deputado Sóstenes
Crentino, que defendia a PL, que foi o relator da PL, disse que as meninas, caso elas viessem a cometer, seriam levadas para as casas de reparação social dedicadas às crianças e adolescentes. Imagine você que uma criança que sofreu abuso e que cometeu aborto, ela seria penalizada pela violência que sofreu. Isso é um absurdo completo. Para não dizer que, mesmo para as mulheres adultas, levar isto a cabo como um crime se impõe como uma espécie de retorno à Idade Média. Mas para entendermos o porquê uma PL absurda como esta tramitou pelo nosso Congresso Nacional, até no Senado, que deveria ser a casa mais impoluta, mais séria, mais digna, teve, com a presença do senador Girão, este senador que se diz cristão, espírita ou coisa que o valha, ele contratou uma mulher para fazer um espetáculo grotesco, para fazer uma espécie de apresentação, sabe-se lá, coisa inominável, enfim, em pleno Senado, sendo uma atitude constrangedora e colocando, como sempre, o retrato fiel de um Congresso, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, de forma absolutamente descarada, desavergonhada, detratada e sem nenhuma condição moral, querendo defender a moral. Querem ver? Vamos lá mais uma vez para o Metrópolis. Está aqui, ainda na coluna do Guilherme Amado. E o Guilherme Amado foi ele próprio quem assinou. Está aqui, dia 18 de junho de 2024, aos 13 minutos de hoje. Mulher que melodramatizou aborto trabalhava para senador do PL. A contadora de histórias que simulou a suposta reação de um feto durante um aborto trabalhava em gabinete de senador bolsonarista. Ora, só pode ser. E aqui está a criatura, fazendo o seu teatro melodramático, se colocando na voz de um feto, como se um feto tivesse voz e pudesse assim falar como ela falou. Não vamos nem reproduzir aqui o vídeo de tão grotesco, de tão ridículo que é a contadora de histórias Niégida Cristina Genari Lima Rodrigues, que simulou nesta segunda-feira, 17 de junho, no Senado, a suposta reação de um feto durante um aborto, trabalhava para o senador bolsonarista Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Aí está a tentativa de reação da extrema-direita, da direita ultraconservadora, para defender, na verdade, as teses da chamada bancada evangélica, bote aspas nesses evangélicos. Defender o que é indefensável, baseado em uma crença muito particular, num Brasil que é, sim, sem crença, é um país laico. O Brasil é uma república laica, não tem que atender às prerrogativas desta daquela crença particular dos políticos. Os políticos têm que legislar de forma laica, no interesse de todos, até porque crenças são crenças e são absolutamente particulares. Este ou aquele, esta ou aquela pessoa pode ser contra, a favor do aborto, isto é uma questão absolutamente pessoal. Quando se trata da república, que é laica, nós não somos uma república com uma crença religiosa definida, isso já foi há muito tempo atrás. Nós hoje somos uma república que tem que ser dirigida de acordo com o interesse isento de crenças pessoais. Mesmo que haja prevalência de evangélicos formando uma bancada no Congresso, isto não interessa ao resto do país. Isto tem que atender a todas as pessoas do país. Tem que legislar em favor de todas as pessoas. É isto que se tem que compreender. Mas, voltamos a dizer, esse espetáculo grotesco desta senhora no Senado tinha que ser do PL, não é? O partido do Jair Bolsonaro. E toda esta patotada que foi feita com esta bancada evangélica, naturalmente que é digno de um país que ainda não entendeu a responsabilidade política de eleger gente para o parlamento. E a responsabilidade de toda esta condição extremamente ridícula, extremamente detratora para a vida política do país, é das pessoas que elegeram esses imbecis, essa gente criminosa, essa gente que não entende o que é uma república em favor da grande maioria da população. É disso que se trata. Um abraço, até outra oportunidade.